Você já confundiu caos com destino? Já acreditou que uma conexão dolorosa foi orquestrada divinamente simplesmente porque parecia avassaladora? Porque a intensidade era diferente de tudo o que você já havia experimentado? Por que os momentos de êxtase eram tão transcendentais e os de tristeza tão devastadores que isso tinha que significar algo sagrado? Talvez você tenha chamado isso de conexão de almas gêmeas, um relacionamento kármico, um contrato de almas, tempo divino, um teste espiritual. Mas e me escute bem, e se não fosse divino de forma alguma? De acordo com Carl Jung, a psique é capaz de gerar experiências que parecem sagradas, luminosas, tocadas pelo divino mesmo quando são inteiramente motivadas por fatores psicológicos, enraizadas em feridas não cicatrizadas e em padrões inconscientes. E é aqui que o discernimento se torna crucial, porque a diferença entre conexão divina e vínculo traumático pode ser realmente difícil de enxergar, especialmente quando você está no meio disso. Se você está pronto para desenvolver um verdadeiro discernimento espiritual e entender a diferença entre intensidade psicológica e uma genuína conexão divina, inscreva-se no Império da Mente. Desvendamos ilusões espirituais para chegar à verdade psicológica. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós. 1. A ilusão. Quando a intensidade se disfarça de divindade, em relacionamentos intensos, especialmente entre pessoas empáticas e personalidades narcisistas, algo poderoso acontece. Algo que Jung compreendeu intimamente. A ativação emocional é confundida com profundidade espiritual. Os momentos de êxtase parecem transcendentais, momentos de conexão perfeita, compreensão profunda, química avassaladora. Você nunca se sentiu tão visto, tão vivo, tão completo. Os momentos de profunda tristeza parecem apocalípticos, abstinência devastadora, rejeição esmagadora, crueldade incompreensível. Você nunca se sentiu tão perdido, tão destruído, tão desesperado. E o ciclo entre esses extremos cria dependência. Seu sistema nervoso se condiciona à montanha-russa. A imprevisibilidade se torna familiar. A dor se torna prova de importância. Jung alertou especificamente sobre esse fenômeno, que ele chamou de inflação, quando o ego confunde intensidade psicológica com significado divino. Em outras palavras, interpretamos emoções poderosas como prova do destino. Partimos do pressuposto de que, pelo fato de algo parecer avassalador, deve ter um significado espiritual. Acreditamos que intensidade equivale à importância, que o caos sinaliza transformação, que o sofrimento comprova profundidade. Mas a intensidade não é evidência de Deus. Muitas vezes, é evidência de ressonância traumática. Pense nisso com atenção. Quando duas pessoas com feridas não cicatrizadas se encontram, quando seus traumas específicos se complementam perfeitamente, quando a ferida de abandono de uma pessoa se conecta ao medo de sufocamento da outra, a ativação pode ser explosiva. A sensação é como um raio, como destino, como intervenção divina. Mas não é divino, é psicológico. É o seu sistema nervoso reconhecendo um padrão familiar. É o seu inconsciente sendo acionado por dinâmicas que se assemelham às suas feridas mais antigas. 2. A mecânica. Como os vínculos traumas se formam? Permita-me explicar a mecânica real de um vínculo traumático, porque compreendê-la é essencial para desenvolver discernimento. Um vínculo traumático se forma quando o reforço intermitente amor seguido de afastamento, validação seguida de rejeição, conexão seguida de abandono, condiciona um apego profundo. Isso é psicologia comportamental básica. Recompensas inconsistentes criam um condicionamento mais forte do que recompensas consistentes.
Quando você nunca sabe se vai receber amor ou rejeição, seu sistema nervoso fica hipervigilante, constantemente buscando sinais, tentando desesperadamente descobrir como obter o bom tratamento e evitar o ruim. O sistema nervoso fica viciado, não porque o relacionamento seja bom, não porque a conexão seja divina, mas porque a imprevisibilidade cria vício. E aqui está a ilusão espiritual, porque os sentimentos são tão fortes, porque a ativação é tão intensa. Afinal, todo o seu sistema é consumido por essa conexão, nós a rotulamos como espiritual. Somos almas gêmeas. Este é um relacionamento kármico. Deus os trouxe para a minha vida para me ensinar algo. Essa dor faz parte da minha jornada espiritual. Talvez, ou talvez, suas feridas inconscientes se reconheceram e criaram uma dança de gatilhos mútuos que parece significativa porque é muito dolorosa. Jung enfatizou que a projeção pode parecer luminosa, carregada de energia sagrada, brilhando com significado divino, mas permanece projeção até ser integrada. Só porque algo parece espiritual, não significa que seja espiritual. A psique pode gerar experiências poderosas que imitam a transcendência sem realmente serem transcendentes. Uma verdadeira conexão divina traz clareza. Você pode enfrentar desafios, mas há uma sensação subjacente de retidão, de alinhamento, de ser visto claramente e amado autenticamente. Um vínculo traumático traz confusão. Você está constantemente questionando, constantemente tentando descobrir o que é real, constantemente se perguntando se está ficando louco, se estão te manipulando ou se essa dor é necessária. Uma verdadeira união espiritual traz paz. Não uma euforia constante, mas um profundo enraizamento. Uma sensação de voltar para casa, para si mesmo, mesmo ao se conectar com outra pessoa. Um vínculo traumático traz ansiedade. Seu sistema nervoso está perpetuamente ativado, sempre esperando o pior acontecer, sempre procurando sinais de abandono ou ataque iminente. Uma verdadeira parceria te expande. Ela te desafia a crescer enquanto apoia seu crescimento. Te chama a ser melhor enquanto aceita quem você é. Um vínculo traumático te desestabiliza. Ele corrói seu senso de identidade, fragmenta sua identidade e te faz questionar sua percepção da realidade. 3. O início. Por que parece tão real agora? Veja por que a diferença nem sempre é óbvia no início. Por que tantas pessoas ficam presas nessas dinâmicas? Vínculos traumáticos começam com euforia. A personalidade narcisista idealiza você. Ela te vê como perfeita, especial, a resposta para todas as suas preces. Ela espelha seus desejos mais profundos, reflete seu potencial não realizado e parece te entender de maneiras que ninguém jamais entendeu. Empata, se sente escolhido. Finalmente, alguém te enxerga. Finalmente, alguém valoriza sua profundidade, sua sensibilidade, sua capacidade de amar. Finalmente, você é especial para alguém. A conexão parece de outro mundo. A química é avassaladora. As conversas se aprofundam imediatamente. Você nunca experimentou nada parecido e é intenso. É poderoso. Ativa algo profundo em sua psique. Mas logo, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes mais, a inconsistência começa. A pessoa que te idealizou começa a te desvalorizar. Aquela que parecia te entender perfeitamente agora, parece te entender mal deliberadamente. A conexão que parecia tão estável se torna imprevisível. O gaslighting começa. Suas percepções são questionadas. Suas memórias são desafiadas. Sua realidade é lentamente corroída. O afastamento emocional começa. O calor desaparece. A conexão esfria. Você fica confuso, desesperado,
tentando descobrir o que fez de errado. E aqui está o momento crucial. Em vez de ir embora, o empata redobra seus esforços. Por quê? Porque acredita que a dor faz parte da história espiritual. Todas as grandes histórias de amor envolvem lutas. Almas gêmeas passam pela separação. Esta é a minha noite da alma. Deus está testando minha fé. Preciso amá-los através de suas feridas. Jung chamaria isso de compulsão inconsciente, não de devoção espiritual. A psique busca resolver feridas não cicatrizadas. Somos atraídos por dinâmicas que se assemelham a padrões emocionais da infância. O pai ou a mãe inconstantemente disponível, o cuidador que às vezes era amoroso e às vezes cruel, o ambiente inicial, onde o amor era condicional e imprevisível. Parece predestinado. Parece que vocês foram unidos por um motivo, mas é familiar. E a familiaridade, especialmente a familiaridade com feridas, pode se disfarçar de destino. 4. As perguntas que revelam a verdade. Então, como diferenciar? Como desenvolver o discernimento para distinguir entre conexão divina e vínculo traumático? O ponto de virada acontece quando a consciência emerge. Quando você está disposto a fazer perguntas honestas e a lidar com respostas desconfortáveis. Pergunte a si mesmo: esta conexão me aproxima da plenitude? Estou me tornando mais integrado, mais centrado, mais autenticamente eu mesmo? Ou estou me tornando fragmentado, confuso, incerto sobre quem sou? Esta pessoa apoia minha individuação? Ela me encoraja a me tornar mais plenamente eu mesmo, a integrar minha sombra, a desenvolver meu potencial inexplorado? Ou ela se alimenta da minha insegurança, da minha dependência, da minha necessidade de validação? Este relacionamento exige que eu me abandone? Estou constantemente ignorando minhas necessidades, desrespeitando meus limites, suprimindo minha verdade para manter a conexão. A conexão divina não exige que você se abandone, não exige sacrifício constante, não corrói sua identidade, não peça que você seja menor, mais silencioso ou menos verdadeiro para dar espaço ao ego de outra pessoa. O verdadeiro amor espiritual se alinha com a saúde psicológica. Ele apoia sua plenitude enquanto o chama ao crescimento. Ele o responsabiliza sem envergonhá-lo. Ele o desafia sem desestabilizá-lo. Jung acreditava que o divino é encontrado através da integração, abraçando conscientemente tanto a luz quanto a sombra, tornando-se mais íntegro, mais autêntico, mais alinhado com sua natureza mais profunda. Se um relacionamento força você a suprimir sua sombra enquanto alimenta o ego de outra pessoa, se você precisa esconder sua raiva, suas necessidades, sua complexidade para manter a imagem idealizada que eles têm de você, não é uma união sagrada, é um desequilíbrio, é uma disfunção psicológica disfarçada de linguagem espiritual. 5. A libertação. Quando a ilusão desaparece. E quando você vê a diferença, quando desenvolve esse discernimento, algo poderoso acontece. A ilusão desaparece. A narrativa espiritual que você vem construindo a história da chama gêmea, a lição kármica, o teste divino começa a se dissolver, e por baixo dela, você vê algo mais simples e mais doloroso. Duas pessoas com feridas complementares, criando uma dança de dano mútuo. O sistema nervoso se acalma. Quando você para de interpretar cada alta e baixa como espiritualmente significativa, quando você para de andar na montanha-russa emocional e chamar isso de transformação, seu corpo finalmente pode se acalmar. A projeção se retira. Você para de ver o narcisista como sua contraparte divina, seu mestre espiritual, seu parceiro kármico.
Você começa a vê-lo como uma pessoa ferida cuja patologia por acaso se conectou às suas feridas. E o que resta é clareza. Não há clareza dramática da revelação espiritual. Não há clareza eufórica dos momentos de superação, mas a clareza tranquila e ancorada da verdade psicológica. Você para de chamar o caos de destino. Você reconhece que só porque algo é intenso não significa que seja para ser. Você para de chamar a obsessão de amor. Você entende que o amor verdadeiro é mais constante, mais tranquilo e mais ancorado do que o vício que você vem experimentando. Você para de chamar o trauma de despertar espiritual. Você percebe que, embora o trauma possa catalisar o crescimento, não é o mesmo que o desenvolvimento espiritual genuíno. E esse discernimento, essa capacidade de distinguir entre intensidade psicológica e conexão divina, entre vínculo traumático e verdadeira união espiritual, isso é crescimento real, isso é maturidade psicológica, isso é integração espiritual. Esse é o início de um relacionamento autêntico tanto consigo mesmo quanto, potencialmente, com os outros. 6. Onde a conexão autêntica vive, eis a sabedoria suprema de Jung sobre isso. A conexão divina autêntica começa onde a ilusão termina. Quando você para de projetar a divindade em outra pessoa, quando para de confundir intensidade com significado, quando para de usar linguagem espiritual para evitar a verdade psicológica, então você se torna disponível para um encontro genuíno com o sagrado. E esse encontro pode não ser como você esperava. Pode ser mais silencioso do que o caos que você tem chamado de destino. Pode ser mais estável do que a montanha-russa que você tem chamado de paixão. Pode ser mais fundamentado do que o drama que você tem chamado de despertar espiritual. Mas será real. Ele apoiará sua integridade, em vez de fragmentá-la. Ele o chamará ao crescimento sem desestabilizá-lo. Ele honrará sua complexidade, sem exigir que você suprima sua sombra. Isso é o que Jung queria dizer com a integração do si mesmo. Tornar-se inteiro ao trazer consciência a padrões inconscientes, ao retirar projeções, ao desenvolver discernimento entre compulsão psicológica e orientação espiritual genuína. O narcisista pode ter parecido uma intervenção divina, mas era uma ativação psicológica. O vínculo traumático pode ter parecido uma união sagrada, mas era um vício do sistema nervoso. A dor pode ter parecido uma transformação espiritual, mas eram feridas não cicatrizadas buscando resolução. E ver essa verdade, por mais dolorosa que seja, por mais devastadora que pareça, é o que te liberta para encontrar uma conexão divina genuína. Então, se você esteve em um relacionamento que parecia divinamente orquestrado, mas te deixou fragmentado, se você chamou algo de chama gêmea, que na verdade te traumatizou, se você usou linguagem espiritual para justificar permanecer em dinâmicas que te prejudicaram, este é o seu convite ao discernimento. Não para se julgar, não para se sentir estúpido por acreditar na ilusão, mas para desenvolver a maturidade psicológica para ver a diferença entre intensidade e divindade, entre trauma e transformação, entre projeção e conexão genuína. Faça as perguntas difíceis. Isso me aproxima da plenitude? Essa pessoa apoia meu crescimento ou se alimenta das minhas feridas? Essa conexão exige que eu me abandone? E confie nas respostas, mesmo quando elas não forem o que você queria ouvir. Porque a conexão divina autêntica, quando você está pronto para ela, quando você se esforça para reconhecê-la, não precisa do caos para provar sua importância. Ela não exige sacrifício para demonstrar seu valor. Ela não te fragmenta para te transformar. Ela simplesmente é fundamentada, clara, real. E essa realidade, essa fundamentação, essa clareza
É aí que reside a verdadeira conexão espiritual. Se você está pronto para desenvolver discernimento real, para entender a verdade psicológica por trás da linguagem espiritual, para distinguir entre laços traumáticos e conexões divinas, inscreva-se no Império da Mente. Estamos criando uma comunidade que valoriza a verdade psicológica tanto quanto a profundidade espiritual. Junte-se a nós. Clique no botão de inscrição. O verdadeiro trabalho começa agora. Até a próxima. Que você tenha a coragem de enxergar com clareza, a sabedoria para distinguir entre intensidade e divindade, e a força para escolher a plenitude em vez do caos sempre, porque é aí que reside a verdadeira maturidade espiritual.